Paz seja convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos uma palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos. Uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, né? Vamos aprender sobre o poder das palavras, né? As palavras, elas podem matar a gente. Forte, pastora, podem matar a gente. Amém? Muito forte, né? Se a gente não souber usá-las, né? Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 3, né? Começar com Provérbios, capítulo 11, ou seja, Provérbios, capítulo 18, versículo 21, né? Esse versículo aqui mais forte ainda, né? Provérbios 18, versículo 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então nós vamos amar a vida, né? Porque Deus, ele nos deu vida e vida com abundância. Vamos amar a vida? Como é que a gente vai fazer isso assim de verdade, sem falsidade, né? Sem falsidade. Você quer ver? Provérbios capítulo, já que nós estamos em Provérbios capítulo 11, versículo 3. Vai para o 11, versículo 3. Amém? Por que falsidade, né? Porque as palavras vãs são palavras falsas. Está aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 3, né? A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais, na sua Bíblia está escrito falsos, desleais quer dizer falsos, né? Os destruirá. Muito forte, né? Então vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, o que Deus fez com a palavra, o que ele faz com a palavra, ele faz o certo. E ele chama a gente para fazer o certo. Glória a Deus. Deus nos chama para fazer o certo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus fez? Ele criou os céus e a terra. Entendeu? Deus com o poder de criar. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que está sem forma na sua vida? O que está sem forma na sua casa, na sua família? O que está sem forma na sua vida? Você pode criar, amém? Você pode criar o que você quer. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é, entendeu? Assim como o homem pensa, assim ele é. Eu vou até anotar aqui para mim, né? Assim como o homem pensa, olha, veja só. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, o que está sem forma em nossas vidas? E aí a gente olha para a situação nas nossas vidas e a gente vai falar a situação. Mas é isso que você quer? Né? Não. Aí nós temos que pensar as coisas do alto, a Bíblia diz. Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que Deus quer que você pense. Então a Bíblia diz aqui, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Como Deus é luz, amém? E você também é, olha só, Deus disse, haja luz. Ele viu trevas, ele viu, mas ele não disse, ele não falou trevas. Haja trevas, continue, ai, quanta treva, entendeu? Às vezes nós estamos vivendo nossas vidas assim, entendeu?
falando. Uma vez eu estava com uma pessoa muito querida, muito amada minha. E essa pessoa já de idade, e aí ela chegou a dizer, né, a contar, todas as vezes que a gente se encontrava, essa pessoa estava lá falando o mesmo problema, da mesma história lá de infância. Olha, Leia, isso. Aí eu dei uma chamada, né, nessa pessoa querida. Eu falei assim, olha, se o senhor continuar falando essas questões, o senhor está entristecendo a Deus. E falei brava, muito brava, entendeu? E é o modo como eu falei, né? A maneira como eu falei ali. Depois eu fiquei preocupada, né? E a pessoa parou. Foi assim, tipo um tranco, né? Que eu dei ali, né? Que Deus me usou para dar. Aí eu fui orar, né? Eu fui para um quarto orar, o quarto ali daquela casa onde eu estava. E nisso que eu tô orando, essa mesma pessoa chega para mim, eu falando para Deus, né? Falando, pai, eu não posso agir assim. É uma pessoa tão amada minha, uma pessoa. Como que eu posso falar assim tão brava, né? E ensinar? Não, pai, eu não tenho que fazer isso, olha só. Aí Deus falou comigo, ensina o sábio. Eu abri a minha Bíblia, olha só. E aí eu comecei a meditar na palavra, né? E comecei, aliás, eu ia fazer uma leitura da palavra ali, ler, né? Meditar na palavra. E de repente Deus me leva justamente lá em Provérbios, né? Que diz, ensina o sábio, não lembro agora o versículo. Diz assim, ensina o sábio, ele vai te amar mais. Ensina o tolo e ele vai te odiar. Aí essa pessoa entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, e entrou tão feliz, assim, alegre, já com um sorriso aberto, né? E aí eu virei e pedi perdão, né? Eu falei, eu não poderia falar dessa maneira com o Senhor me perdoa, entendeu? E aí ele falou para mim, filha, se você não me ensinar, quem vai me ensinar? Olha aí. Deus, aquela palavra que Deus me disse, ensina o sábio, ele vai te amar, ensina o tolo, ele vai te odiar. Aquela palavra ali confirmou, né? Confirmou, foi real ali, né? A pessoa me abraçou e falou assim: se você não me ensinar, quem vai me ensinar? É forte, né, queridos? Então veja só: morte e vida há no poder da língua, entendeu? As palavras podem nos matar. Então, olha o que diz Gênesis, né? 1 a 3. No princípio, criou. Você pode marcar aí na sua Bíblia essa palavra aí. Eu vou fazer com o pastor Aloysio também, ele ensina isso. Você pode marcar na sua Bíblia. Criou. Amém? Você é uma vida, você é uma pessoa especial e você é criativo. Você é criativo, você pode criar. Deus te fez assim. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente fala, porque as palavras têm poder. Há poder nas palavras, né? Então as palavras podem matar uma pessoa. Provérbios 11, versículo 3, voltando lá novamente. Provérbios 11, versículo 3. Então nós não vamos deixar que as palavras nos matem. Nós vamos deixar que as palavras nos trazem vida. Amém? Vida. Porque é para isso que existem as palavras. As palavras existem. Entendeu? E as palavras podem nos matar e podem também nos dar vida. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher a vida. Deus quer que você escolha a vida. Deus diz assim, está diante de ti, né? A morte e a vida, a maldição e a vida. Escolha a vida, né? Provérbios 11 diz o quê? Versículo 3. Diz aqui, a sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, esse Deus, lá de Gênesis 1, amém? Ele quer que você seja leal. E a primeira pessoa que ele quer, com quem ele quer que você seja leal é com você mesmo. É com você mesmo. Seja leal com você. Amém? Seja leal com os teus filhos, seja leal com a tua casa, com a tua família, seja leal com Deus em primeiro lugar.
Faça aquilo que ele está te falando para você falar, né? Ele está dizendo em Deuteronômio capítulo 1, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, atentamente, com inteligência, com sabedoria, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Com sabedoria. Então, quando você tirar tempo para você meditar, o que é isso, pastor? Quer dizer que quando você tirar tempo para você meditar na palavra, é aquele tempo só para a palavra. Leva a sério, valoriza. Amém? Quando você vier orar com a gente aqui, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, valorize, não vai dormir não, tá bom? Não vai dormir não, porque se você fosse para o trabalho, você não iria dormir lá no seu trabalho, entendeu? Quando Jesus te chama para você ouvir a palavra, entendeu? Venha de coração, venha decidido, se programe. Amanhã vai ter oração, vou estar junto. Vou estar junto com as pessoas que eu amo, vou orar. Amém? Vou estar ouvindo a palavra de Deus. Valorize. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja bem, Deuteronômio 28, versículo 1 em diante. Ele disse: atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus. Não endureçais os vossos corações. Amém? Glória a Deus. Ele está chamando a gente para ouvir a palavra de Deus, né? A palavra dele, atentamente, com alegria, com prazer, com sabedoria. Amém? Nós estávamos no culto e as crianças estavam assim, brincando, tirando a atenção ali na hora da palavra, entendeu? Eu até dei uma palavra ali com os irmãos. Depois a gente fica assim preocupado, né? Pensando, ai meu Deus, como é que as pessoas vão ouvir? Mas olha aí a palavra, agarra aí essa palavra, atentamente. Atentamente. Então nós vamos até agradecer a Deus quando alguém chama a atenção da gente. Ensina a gente, olha gente, agora é a hora da palavra. Entendeu? As crianças, elas não sabem o que elas estão fazendo, principalmente crianças de 3 anos, né, para baixo, né? Elas não sabem. Então, somos nós, a igreja, são os pais que vão ter que orientar aquelas crianças para o certo, não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia diz: se atentamente ouvides. Então, nós vamos aprender algo muito sério nessa palavra, né? Nós estamos aprendendo, as palavras podem matar a gente, entendeu? Mas Deus não quer que você, né, se mate com as suas palavras. Deus quer que você tenha vida e vida com abundância com as suas palavras. Veja o que Deus fez. Ele viu trevas, ele viu escuridão, mas ele não disse assim: ai, quanta escuridão, olha, quanta escuridão, quanta escuridão. Não. Ele disse assim, ó: haja luz. Ele já foi ignorando ali, rasgando a escuridão. Rasgue a escuridão da tua vida. Cria a vida em você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus, ele te deu um espírito novo. A Bíblia diz, ele te deu um espírito novo. Assim como ele prometeu lá em Ezequiel 26, 36, né? Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, tirarei de vocês o coração de pedra, darei a vocês um espírito novo, né? Depois ele diz assim que no 27 ele diz assim, ó, darei a vocês, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Deus te deu um espírito, ele te deu um coração novo. Você que entregou sua vida para o Senhor Jesus. E você que ainda não entregou, que está ouvindo aqui neste canal, você precisa levar a sua vida, entregar, professar, né? Falar, declarar Jesus Cristo como o teu Senhor. Amém? Como teu Salvador. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. Amém? Confessar Jesus como teu Senhor. Então, queridos, aproveitando aqui nesse momento, eu quero convidar você para compartilhar essa palavra com outras pessoas, tá bom? Fale do canal, deixe seu like, tá bom? Se inscreva, isso é muito importante, amém? Para que outras pessoas sejam alcançadas, né, por essa palavra. Então, veja só, Deus, ele está te chamando, ele está me chamando para esse propósito.
Amém? Qual é esse propósito? Ouvir a palavra de Deus atentamente, com prazer, com amor. Amém? E escrever na tábua do nosso coração. Por quê? Seu coração é como, para Deus, é como uma tábua que precisa ser escrita. Olha só, a tábua que precisa ser escrita, a tábua do teu coração. Ele diz isso. Vamos ver onde é que ele diz isso, tá? Provérbios capítulo 7, versículo 2. Eu quero convidar você para ir lá. Aqui você está em Provérbios, você vai, no 7, capítulo 2, amém? Capítulo 2, não, capítulo 7, versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Glória a Deus. Então ele vê o meu coração, o teu coração, como uma tábua, como um caderno, como um papel que precisa ser escrito. E aí no teu coração, olha só, o inimigo, o mundo e você mesmo, seus desejos, sua vontade, entendeu? Satanás e o mundo pode querer chegar mais rápido, escrever lá, mas você não vai deixar. Amém? Por quê? Porque você vai de hoje em diante decidir, eu vou amar mais a palavra de Deus, eu vou respeitar mais a palavra de Deus, porque Deus está dizendo em Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Amém? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então a palavra de Deus não é para ser ouvida de qualquer modo. Ela tem que ser ouvida atentamente. Por quê? Porque eu tenho um coração, é um caderno, é uma tábua que Deus vê e Ele quer que seja escrito nele a palavra dele. Por quê? Porque para que Ele possa dizer, olha, a palavra está junto de ti, Lucileia, na tua boca e no teu coração. Entendeu? Então, para que aconteça Romanos 10, 8 em diante, a palavra está junto de ti, para que a palavra esteja junto de mim, eu preciso fazer com que a minha boca seja uma caneta. Amém? Que vai escrever na tábua do meu coração. É a minha boca. Então, nós temos dois ouvidos, o interno e o ouvido externo. Entendeu? O ouvido interno, ele é o meu espírito. Ele vai levar a palavra para o meu espírito. Amém? O ouvido interno vai levar a palavra para o meu espírito. O ouvido externo ouve, mas o ouvido interno recebe. Tem que receber. Então, eu quero ir com você em Salmos. Onde é que está escrito, pastora, que a minha boca é uma caneta? Salmos de número 45, versículo 1. Vamos lá comigo? Salmos 45, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gente, que lindo, né? Tremendo. 45, versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. O salmista Davi estava dizendo. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Eita, olha aí. A tua língua é a caneta. E o que você tem feito com o seu coração? Você tem escrito lá coisas ruins? Quantas coisas ruins a pessoa escreve, né, no seu coração? Porque quando você fala, você está escrevendo no teu coração. Entendeu? Quando a Bíblia fala que a pena, está dizendo a caneta, porque naquela época eles escreviam de pena. Era pena de pássaro, né? Pegavam a pena, molhavam ali, quer dizer, metiam na tinta e iam escrevendo. De maior dificuldade, né? E hoje nós temos uma caneta tão fácil de escrever, né? E a Bíblia tá se tratando aqui, não é a caneta escrevendo no papel, o papel literalmente, a caneta literalmente. Aqui o salmista Davi está se referindo à língua dele como uma caneta, como uma pena, entendeu? Que escreve, a pena escrevia ali, ó. O homem pegava, as pessoas pegavam a pena e escreviam com a pena, entendeu? Então agora você vai usar a sua boca para escrever na tábua do teu coração.
Amém? Por quê? Porque as palavras podem matar, ou as palavras podem dar vida. Está escrito na palavra de Deus: morte e vida está no poder da língua. Então, a língua, você entende agora? É uma caneta. Ela tem que escrever na tábua do teu coração. Porque Deus diz no livro de Provérbios, né, que a gente acabou de ler aqui agora, Provérbios capítulo... Provérbios, vou citar os provérbios que eu citei aqui. Provérbios 11, né? A Bíblia diz que nós não temos que usar de falsidade conosco mesmo, entendeu? A gente saber da verdade e não usar a verdade é usar de falsidade, entendeu? A gente olhar o problema e não resolver, entendeu? Vou contar aqui para vocês. Ontem nós fomos no hospital e entramos ali no hall, né? E ganhamos uma alma para Jesus no meio daquele povo, entendeu? Certamente os demais eram já evangélicos, entendeu? Ou já conheciam a verdade ou não quiseram também entregar a vida para Jesus. Mas uma alma entregou a vida para Jesus ali e nós fomos lá dentro nos leitos e tinha uma pessoa que estava em estado crítico. Eu acredito que já estava no terminal ali, estado terminal mesmo. E é maravilhoso a gente chegar num lugar desse, maravilhoso, eu digo assim, para a palavra de Deus, porque você chega com a palavra e você já declara que a pessoa não vai morrer, entendeu? Que aquela pessoa não vai morrer. Então, queridos, nós precisamos olhar para isso. Você vai chegar diante de um estado terminal de uma pessoa, você não vai chegar e dizer assim, meu Deus, você não vai abraçar os parentes daquela pessoa e vai dizer assim, ai, coitado, ai, mas é isso mesmo, olha, e já conformar. Não, nós temos que chegar com a vida, a palavra de vida. Por quê? Porque morte e vida no poder da língua. E nós, filhos de Deus, nós temos a vida, nós temos a palavra de vida. Então, nós vamos ter que chegar chegando mesmo. E já declarar, não, ela não vai morrer não, vai ter vida. Eu já tive essa experiência lá em outras vezes, dentro do hospital, que os parentes já estavam até ali preparando o funeral daquela pessoa. Porque os médicos já tinham desenganado. Entendeu? E eu dei uma de doida mesmo. Eu cheguei lá e falei, não, eu vou tomar um café com a dona Amélia. Dona Amélia, ela não falava, a mulher falou. Ela começou a balbuciar e chegar até falar a palavra normal, entendeu? Dizer amém, concordar com a oração. E as filhas delas ficaram maravilhadas naquele momento. E eu falei, eu vou lá, hein? Vou tomar um café com ela. Ela não vai morrer e vocês não vão ficar goirando a dona Amélia, não. Falei com as filhas, né? E tá lá, ela tá em casa. Ela tá em casa, tá terminando de se tratar, né? Nos últimos tratamentos dela lá. Mas ela voltou para casa. Entendeu? E voltou lúcida, falando, normal. Aí foi a oportunidade da gente ir lá e pregar o evangelho para ela. O diabo queria levar ela já. Olha, entendeu? Então nós precisamos entender, compreender. Nós temos dois ouvidos, o ouvido interno e o ouvido externo. Deus nos deu dois ouvidos, interno e externo. O que vai ser registrado, né? Com a sua boca no seu coração é o que você faz com que você tenha sucesso ou derrota, entendeu? É o que você fala. O que faz com que você tenha sucesso ou derrota, perdão. O que faz com que você tenha sucesso ou derrota é o que você fala. Vamos ver? Eu posso ter sucesso com o que eu falo ou posso ter derrota? Pode, é você que vai escolher, entendeu? Deus deixa a tua escolha, você quer ver? Ele dá um comando para Josué, porque Josué era amado do Senhor Jesus, era amado de Deus, né? Estava ali sucedendo, né? Estava se tornando o sucessor de Moisés. Josué 1, versículo 8, tá? Josué 1:8. Não se aparta da tua boca. O que está escrito? Marca aí, ó. O que Deus falou para Josué? Não se aparte da tua boca. Não deixe escapar, de hoje em diante, não deixe escapar a palavra de Deus da tua boca. Não deixa. Por isso nós temos que ouvir atentamente.
Ouvir atentamente. Por quê? Porque ela não pode escapar da nossa boca. Porque se ela escapar da nossa boca, entendeu? Não vai estar escrito na tábua do coração. Não vai estar. Não vai, o ouvido interno não vai poder ouvir. Então você vai ter que falar. Você ouviu a palavra, você foi para o culto, ouviu a palavra de Deus, você meditou na palavra, você ouviu a palavra falando ali, lendo alto, você ouviu. Então agora você vai declarar ela. Eu vou ler, aí eu vou ler Filipenses 4:19, né? Que o Senhor Deus, ele me supre de acordo com as riquezas da glória dele. Aí chega a hora da necessidade. Aí chega a hora da questão financeira, dos problemas financeiros. A palavra está no meu coração, já está no meu coração. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar ela. Né? O banco vai dizer, não, você não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar a sua conta. Mas eu vou dizer o quê? Não, eu tenho sim. Deus diz que ele supre as minhas necessidades de acordo com as riquezas da glória dele. Amém? Glória a Deus. Tá entendendo? Então eu vou usar a palavra. E eu vou só pensar nessa palavra? Não, eu vou dizer. Eu vou dizer. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui para Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei. Deus disse na palavra de Salmo de número 45, né? Tá escrito o quê? Salmo 45:1 tá escrito o quê? A minha língua, meu Deus, é como a pena, né, de um escritor. O salmista Davi falou, Salmo 45, né? Lembra? Você leu lá. A minha língua é como a pena, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. A tua língua está afiada, a minha língua tem que estar afiada. Amém? A tua língua está afiada como uma caneta. Quando fala pena, porque naquela época eles usavam uma pena, né, para escrever. Hoje nós usamos uma caneta. Entendeu? Então, compare agora, faça a mesma coisa que o salmista Davi disse, né? O meu coração ferve com a palavra de Deus. Entendeu? A minha língua é como a caneta de um destro escritor. Glória a Deus, a minha língua, se o salmista Davi vivesse nos tempos de hoje, ele diria, minha língua é como a caneta de um destro escritor. Entendeu? De um bom escritor. Então, olha só, Deus ele nos deu 2 ouvidos, o interno e o externo. Para quê? Para ouvir. O interno é para ouvir atentamente. É com o ouvido interno, né? Que você vai registrar, olha só. Amém? Através da sua boca, você vai ouvir com o seu ouvido, você vai registrar com a sua boca, no seu coração. Amém? É a sua boca que faz com que o seu coração, olha só, com que o seu coração receba. Então, olha o processo. Você ouve com o ouvido, entendeu? Um ouvido interno. Ouvir atentamente é ouvir com o ouvido interno. Você ouve com o seu ouvido interno, não só com o ouvido exterior. Você ouve com o ouvido interno e o ouvido interno vai levar para o coração. Então, a tua boca é, olha só, o instrumento principal, mais importante, a tua boca, entendeu? Para quê? Para que o teu coração registre a palavra. O teu coração registre a palavra. Aí você vai chegar diante das trevas, diante da luta. Que trevas são essas? São as lutas que você enfrenta na sua casa, com seus filhos, com seu marido, né? Com a sua vida, com a vida deles, entendeu? Vem as enfermidades, vem os problemas, vem as questões que você se encontra, de repente você se encontra em situações que são impossíveis. Aí se você não tiver a palavra de Deus, por exemplo, a palavra de Deus diz o quê? Se credes, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Aí se você não tem essa palavra no seu coração, o problema é seu. O problema é seu. Entendeu? Por quê?
Porque você não ouviu atentamente a palavra, você não meditou, você não valorizou na palavra. Não valorizou, perdão, a palavra. Entendeu? E aí ela não vai estar junto de ti. E nem vai estar na tua boca, muito menos na tua boca. Por quê? Porque a gente não deu valor, entendeu? Então esse é o problema. Esse é o problema. Mas só que aqui não. Eu acredito que você é a pessoa que você vai dar valor à palavra de Deus. Você é a pessoa que vai falar dessa palavra. Amém? Vai falar dessa palavra. Então a palavra tem que estar na boca e no coração. Provérbios 18, 21, né? Morte e vida no poder da língua. Então a palavra tem que estar na boca, tem que estar no coração. A boca é a caneta. Salmos 45, versículo 1. A força, olha só, é a força dessa palavra, entendeu? A palavra vai se cumprir, entendeu? Então, a Bíblia diz assim no livro de Romanos, capítulo 10, 17, diz assim, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, a força da fé vem quando você declara com a sua boca a palavra de Deus. Quando você faz isso, a sua voz é captada. Quando você declara. Então, tá diante da situação, você vai declarar a situação? Não, você vai declarar a palavra de Deus em cima da situação. Se a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, imagina a Deus, que a palavra de Deus diz que não há impossível para ele. Então, veja bem, ó, Deus fala da gente e fala dele na palavra dele, ó. Ele diz, a palavra de Deus diz: "Não há impossível para Deus". Não há impossível para Deus. Entendeu? E a palavra de Deus também diz: tudo é possível ao que crê. Já está se referindo a mim, a você, a toda a humanidade. Então, olha só. Então, a força da fé, ela vem. A força da fé vem. Quando? Quando você declara com sua boca, né, a palavra. Quando você faz isso, a sua voz ela é captada pelo seu ouvido interior, entendeu? E alimenta diretamente dentro do seu espírito. Eita, pastora, E aí ela vai alimentar o teu espírito. Por isso precisa da tua boca. Deus não fala só o coração, ele diz assim: a palavra está junto de ti. Entendeu? Está na tua boca e no teu coração. Olha aí. Amém? Aí a gente fica se pensando, mas por que na boca e no coração? Porque primeiro é na boca. Você vai professar essa palavra. Você vai dizer: eu tenho vida. Lembra quando a gente ora, né, pelas pessoas, a gente manda. Uma vez eu falei com uma moça, uma senhora, ela estava possessa, mas demoniada mesmo. Ela tinha vindo de uma outra igreja, ela não conseguia assistir o culto, porque toda vez que ela entrava lá, ela levantava e pegava os bancos. Gente, a mulher era franzina, uma mulherzinha bem, uma mulher assim, bem franzina mesmo, bem baixinha. Ela era baixinha e magrinha, entendeu? Bem franzina. Entendeu? Nada contra os baixinhos, nem contra os franzinos. É que ela era portátil, né? Mas, sinceramente, ela carregava. Eu tenho aqui uma cama de... Eu tenho camas aqui de madeira maciça, meio que precisa de 2 homens para carregar. Né? Na mudança, foi isso aí. 2 homens para carregar minha cama. Muito pesado, que é madeira maciça. Agora imagina, ela vinha de uma igreja onde os bancos eram de madeira, aquela madeira mesmo pesada. E você acredita que a mulher levantava os bancos? Entendeu? E a família tinha medo dela ir para a igreja, entendeu? E ela fazer isso. E os demônios, não era ela não, eram os demônios, entendeu? E ela entrou lá na nossa igreja, ela estava com pneumonia, ela tinha uma série eram muitos problemas que aquela senhora estava enfrentando. E até a saúde dela, pneumonia, quase morrendo de pneumonia. E trabalhando dessa maneira, porque ela não podia parar, né? E aí o que aconteceu? Endemoniada. Então, quando a gente colocava a mão sobre a cabeça dela, os demônios já se manifestavam. E a primeira vez aconteceu isso, né? Entendeu? Aí vem a segunda, a terceira. Uma vez ela entrou de novo na igreja, a gente estava orando. E ali
ela já correu, já foi lá pro altar e ela se ajoelhou, entendeu? Ela se ajoelhou. E quando ela se ajoelhou, já com medo, depois ela falou pra mim que ela já ia pro altar correndo, porque ela já tinha medo de acontecer, né? Aí aconteceu que um dia a gente estava orando e a gente sempre expulsando aqueles demônios ali. Haviam legalidades, sim, na vida dela. Mas aí o que aconteceu? Quando foi assim, acho que na segunda ou terceira vez que ela entrou, entendeu? Acho que na terceira vez que ela entrou na igreja, o demônio se manifestou e eu agarrei ela. Eu abracei ela e fui no ouvido dela. E eu chamei pelo nome dela e falei que ela tinha vida. Jesus tinha vida para ela e vida em Cristo, entendeu? A vida era em Cristo. Quando eu falei essas coisas, usei o nome dela, pronunciei o nome dela, entendeu? E falei no ouvido dela: você é livre, você é livre. Demônio nenhum tem poder sobre a tua vida. Eu amarrei, eu abracei ela com meus braços. Incrível, queridos, naquele dia. Abracei ela e falei no ouvido dela, entendeu? Que ela era livre. Chamei pelo nome dela e falei que ela era livre. Sabe o que aconteceu? Na hora ela voltou. Eu falei: pode voltar. Fulana de tal, pode voltar. Eu estou falando com fulana de tal. Eu falei o nome dela, né? E aí tá, ela voltou. Ai, não deu outra. Aí eu já me animei mesmo. Aí eu digo assim: e onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Senhor, enche agora esta mulher com o teu espírito. E eu fiz ela fazer uma oração, ela pronunciar uma oração repetida comigo. Ela repetiu a oração ali, entregando a vida dela totalmente para Jesus. E aconteceu que ela foi cheia do Espírito Santo e orou em línguas. Deus batizou ela com o Espírito Santo. E nunca mais, eu tenho testemunhas. Tem aqui até uma irmã aqui, uma pastora com a gente aqui, pastora Lucilene, ela sabe desse caso. Entendeu? Ela sabe de quem que eu estou falando. Entendeu? Então, lá na igreja, ela conhece essa mulher, essa senhora. Ela conhece essa senhora. E aconteceu que ela foi livre. Ela foi livre. Foi liberta da pneumonia, foi abençoada. Ela tinha perdido a casa dela, ganhou de volta. Então, tudo com o poder da palavra. O poder da palavra. E aí eu falei para onde abundou o pecado. Quando eu falei aqui, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Então eu disse: Senhor, então usa esta mulher agora e enche ela com o teu Espírito. A mulher foi batizada na hora com o Espírito Santo. Entendeu? Depois, meses, né? Depois, ela congregando ali com a gente, a irmã dela foi lá para se certificar. E ela disse para mim, ela falou assim: eu vim me certificar mesmo se a minha irmã tá na igreja mesmo. Porque ela disse que agora ela tá na igreja, que agora ela é diferente, entendeu? E eu tô vendo a diferença na vida dela. Eu ouvi isso da boca da irmã dela. E aí ela contou a mesma história sobre a irmã dela, né? Contou a mesma história. Então ela havia contado a história dela e a irmã dela também contou a mesma história. Poder da palavra. Poder da palavra. Então, ficou registrado no coração dela. Eu fiz discipulado com ela algumas vezes, mas de repente ela começou, tempos mais tarde, ela começou a se voltar mais para o trabalho, mais para as coisas do interesse dela. Tudo ficou melhor para ela. Até o emprego dela foi para a própria cidade onde ela morava, porque ela trabalhava numa outra cidade. Não, minha amada, eu chamei o nome dela. Não, minha amada, nós vamos orar. Vamos orar aqui, você crê? Pastor, eu quero trabalhar nesta cidade. Eu quero que meu emprego seja aqui. Porque a firma dela era numa outra cidade, mas também tinha na nossa cidade ali, né? Mongaguá. Sabe, você quer trabalhar perto da sua casa? Sim, pastor, eu quero. Então vamos profetizar. E profetizamos, declaramos, chamamos o emprego dela para a cidade de Mongaguá. E ela passou a trabalhar na cidade de Mongaguá. Olha aí que lindo. Ela tinha que levantar de madrugada para ir para outra cidade, para viajar, né? Pegar o ônibus para poder trabalhar, entendeu? 3 horas da manhã ela já estava de pé. Imagina, sol, chuva, né? Que ela pegava e aí gerou uma pneumonia nela, estava quase matando ela. Mas a pneumonia morreu, os demônios bateram em retirada, nunca mais voltaram sobre aquela mulher. E ela foi cheia do Espírito Santo naquele dia, porque Deus diz que o Espírito Santo é para toda a carne. Amém? Glória a Deus. Então foi muito lindo esse agir de Deus na vida dessa mulher. Poder da
Palavra, você chegou diante das trevas, você é luz, fale a palavra, fale a luz, diga o que Jesus diria no teu lugar, porque ele está em você. Amém? Ele está em você. Ele disse: vão, me dar todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Me dar todo o poder nos céus e na terra. Vão e preguem a toda criatura, preguem a todas as nações e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ensinado. Amém? Glória a Deus. E eis que estou convosco todos os dias. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? Jesus está vendo. Deus está vendo o que você faz, o que você fala. Cuidado. É simples. Fale o que ele quer que você fale e sua vida vai mudar. Então, quando a força da fé, ela vem para você. Quando, pastor? Quando você declara a palavra com a sua boca. Quando você faz isso, a sua voz, ela é captada, pelo seu ouvido interno. E o teu ouvido é alimentado. Olha só, o teu espírito é alimentado diretamente dentro de você. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com essa senhora. Eu falei no ouvido dela, ela agarrou. Você é livre, você é de Jesus. Você pertence a Jesus, você não pertence ao diabo. E sai daqui, demônios. Vamos, sai, bate em retirada. Eu ousei mesmo ali naquele momento, entendeu? Me deu uma revolta contra aqueles demônios que estavam usando aquela mulher anos e anos. Olha aí o que Deus fez. Amém? E ela agarrou. E o demônio continuou com poder? Duvido. Não vai continuar nunca mais quando você abrir sua boca. Amém? Abra sua boca dentro da sua casa. Abra sua boca para a vida dos teus filhos. Abra sua boca, Eu conheço a história de uma mulher que o filho dela, o filho dela foi um dos maiores macumbeiros no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. E ele conta, eu estava ouvindo o testemunho da própria boca dele, a vida, como ele viveu essa vida cheia de demônios, E um homem que comia vísceras humanas, nos cemitérios, meu Deus. E a Bíblia diz também, que liberta esse tipo de pessoa também. Então olha o que aconteceu. A mãe dele orava por ele. Um dia os demônios mandaram que ele matasse a mãe, Que ele tinha que dar uma prova de amor, mostrar o amor dele pelos demônios, as entidades que estavam nele. E aí ele foi até a mãe dele, entendeu? Ele foi até a casa da mãe dele e ele disse que ele ia matar ela, Estava preparado para matar ela. E quando ela abriu a porta da casa dela, ela disse assim: olha, os demônios ficam de fora, mas o meu filho entra. O meu filho vai entrar, mas os demônios ficam de fora. Ah, não deu outra. Ele se irou, Se revoltou. E aí, quando ele foi para atirar nela, ela declarou, ela abriu a boca e disse que aquele era o filho dela, que ele não ia fazer nada com ela porque Deus era maior, entendeu? Do que o que estava nele. E o que aconteceu? Ele não conseguiu. Ele saiu de lá correndo, entendeu? Naquele dia. Ela continuou orando por ele, mas Jesus pegou ele, entendeu? E ele se tornou um pastor. Deus transformou a vida dele, mudou a vida dele completamente. Entendeu? Houve um processo, Deus levantou uma igreja para orar por ele, para batalhar, por ele em oração, para ele poder permanecer firme. Eu ouvi esse testemunho, entendeu? Até há um certo tempo eu tinha esse testemunho, sabe, que eu não recuperei ele, Eu não consegui, mas ele deve estar, a gente deve achar esse testemunho aí pela internet. Até um certo tempo eu tinha ele numa fita cassete. Entendeu? Mas não existe mais, não tem mais como a gente usar, Entendeu? Mas foi muito forte esse testemunho. Poder da palavra de uma mãe, entendeu? Poder da oração, das palavras de uma mãe, de uma igreja que orou por aquele homem e ele se tornou um grande líder, um grande homem nas mãos do Senhor. Depois de tanto tempo ser usado nas mãos do diabo, Então, olha só, primeiro é preciso ouvir com inteligência. Amém? Deuteronômio, capítulo 28. Como é que eu tenho que ouvir a palavra de Deus de qualquer modo?
Eu vou para o meu trabalho, eu sou atenta no meu trabalho, por quê? Porque eu preciso do meu dinheiro. Olha aí. O que Jesus disse? Que nós não temos que amar, não dá pra gente amar dois senhores. Mamon e a Deus, né? Não dá pra gente amar. Aí a gente tem maior cuidado com o nosso trabalho. Vai pro trabalho por quê? Porque a gente precisa do dinheiro, a gente não quer ser mandado embora. Você tá entendendo? Aí a maior dedicação, a gente tá lá atento para fazer tudo conforme o chefe ali, as pessoas que estão nos liderando, né? Entendeu? Mas aí quando se trata de ouvir a palavra de Deus, não, se eu puder eu vou ouvir. Se eu puder eu tiro tempo para me meditar. Se eu puder, gente, tá, vamos parar para pensar, a palavra de Deus está nos ensinando, né? Se ouvir atentamente. Eu quero ir lá. Deuteronômio 28, vamos lá, que a gente não foi, né? Deuteronômio 28, ó. O que diz? Capítulo 28, versículo 1. 28, versículo 1, achei. E será que se ouvires, tá escrito assim na sua Bíblia? A voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu ficaria com esse versículo aqui, pronto, já resolve tudo. Fica com esse versículo, já resolve tudo, tá tudo dentro desse versículo. E será que se ouvires, duas coisas, ouvires, né? Atentamente, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, olha, duas coisas, ouvir, ter cuidado, com cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Esse é o segredo para você ser exaltada sobre toda a terra, para você ser abençoado, é o que ele disse para Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei. Entendeu? Não aparta da tua boca. Amém? Então, se ouvires atentamente e guardares. Então, ele está falando que eu preciso ouvir, eu preciso guardar. E como eu guardo? Só tem uma maneira de você guardar no coração. Só tem uma maneira. No coração ele é guardado a palavra de Deus pela a caneta, né, que representa a tua língua. Não tem como você escrever de caneta no coração de ninguém, nem no teu coração, não tem. Mas a caneta é a tua língua, é a tua boca. Ele diz isso para Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei. Amém? Mas tenha cuidado de guardar ele, olha só. Aqui em Deuteronômio ele diz: guarde. Amém? E em Provérbios, né? Provérbios ele diz o quê? Capítulo 7, né? Ele diz o quê? Guarda na tábua do teu coração. Guarda na tábua do teu coração. Então o processo é esse. Você fala, você declara, ouve a palavra, conhece o versículo, conhece a palavra de Deus e declara ele na tua vida. Declara, deixa de declarar derrota. Deixa de declarar: não posso, não consigo, não dá. Ei, meu Deus, e agora? Acabou o dinheiro. Você tá entendendo? Todas as palavras que a gente fala, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Entendeu? Não vai dar para me pagar essa conta. Olha aí. Entendeu? Então, esse menino não vai para frente. Olha aí, tô vendo, não tem jeito, meu filho. Quando você abre a sua boca e não tem jeito, você pega a palavra lá que o médico falou, ele nem sabe, porque ele não conhece Jesus. Ele só conhece a medicina, ele só conhece a ciência, mas você conhece Jesus. Amém? Então, agarre a palavra de Jesus. Fique com ela, experimente ela. Amém? Experimente. Como eu experimento? Fale. Amém? Deixa que o teu espírito capte essa palavra dentro de você, entendeu? Ouça com o teu ouvido interior, amém? Capta com o coração e depois você professa ela novamente diante da situação que você estiver passando. Então, primeiro, é preciso ouvir com inteligência, amém? E declarar com a sua própria boca. Tiago 1, capítulo 1, versículo 26, eu quero ir lá também com você, olha só. Tiago, capítulo 1, eita, ponta a ponta da Bíblia, né, agora, né?
ponta a ponta, você viu como a Bíblia ela se completa? Né? Tiago, capítulo 1. Tô chegando. Tá bom? Tiago, capítulo 1. Diz o que, ó? Versículo 26. Cheguei. 26, ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Quando é que a religião é vã? Né? Eu sou um adorador de Deus. Mas você ouve a palavra de Deus e escapa pelo outro ouvido, ouve pelo um ouvido e escapa pelo outro, entendeu? Deixa essa palavra apartada de você, é uma religião vã. É uma adoração vã, a Bíblia diz. Por quê? Porque você não vai conseguir refrear sua língua. Eu só consigo refrear minha língua pelo poder da palavra. É a palavra que vai fazer eu refrear minha língua, porque a palavra é Espírito. Então o Espírito Santo ele só vai estar onde tem a palavra. Amém? Então a Bíblia diz que a religião desse é vã. Por quê? É inútil. Entendeu? É vazia. Por quê? Porque não sabe refrear a língua. Quantos crentes não sabem refrear a língua? E eu não quero que você esteja nesse meio. E eu também não quero estar. Amém? Vamos refrear nossa língua e vamos ajudar outros a refrearem sua língua também. Né? A língua deles também. Está lá no livro de Judas. A Bíblia diz que você tem que cuidar de você e ajudar outros também que estão indo para o inferno. Ajudar outros a se desviarem do inferno e irem para o céu. Amém? Tiago 1, versículo 26. Então aqui nos mostra que muitas das vezes o que cremos é em vão se não refrearmos a nossa língua. As palavras nos enganam. O que você diz precisa estar fundamentado na sua vida. Amém? O que você diz precisa estar fundamentado na sua vida. O que você ouve precisa estar fundamentado na sua vida. Tem que entrar pelo ouvido espiritual. Tem que entrar pelo ouvido interno. Tem que ser escrito na tábua do teu coração, do meu coração. Amém? As palavras enviam formação. Amém? Como foi em Gênesis capítulo 1. Então, as palavras, elas enviam informação. Amém? Elas vão ser formadas dentro de nós. Amém? As palavras, elas enviam informação para que sejam formadas dentro de nós, naquilo que Deus quer, né? Que seja feito. Glória a Deus. Fé, olha só, ou medo, que é morte e vida, né? Estão no poder da língua. Então, fé ou medo. Ou eu tenho fé ou eu tenho medo. Entendeu? Então, aí voltando para Gênesis, você vê o que Deus fez. Ele criou, ele estava diante da escuridão, mas ele criou a luz, ele formou a luz. Então, quando a Bíblia diz assim que morte e vida há no poder da língua, quer dizer que você pode formar a vida. Você pode formar a vida. Como eu formo a vida? Qual é o ingrediente que forma a vida? A palavra de Deus. Forma a vida, chama a vida. Quando eu entrei ontem no hospital, a gente entrou no leito de uma senhora que ali estava, a filha estava ali num pavor, num medo, entendeu? A mãe, entendeu? Estava recebendo tudo aquilo, porque, entendeu? Era o que aquela filha estava passando. Nós entramos naquele leito e oramos, né? Oramos ali naquela sala, né? Naquele quarto de hospital. Oramos. E quando nós oramos, veio no aspecto daquela senhora que estava ali, já quase que em coma, né? O aspecto dela mudou. Ela chorou.
Entendeu? Ela ouviu a oração, ela participou da oração. E quando a gente saiu dali, tanto a mãe como a filha já estavam muito bem no aspecto, no físico delas, no olhar delas. E eu tenho certeza, eu creio, que aquela palavra trouxe vida. Aquela oração, as palavras daquela oração trouxe vida para aquelas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E assim tem sido com muitas pessoas que a gente encontra que estão doentes, entendeu? A gente tem chegado até elas e orado. Faça o mesmo. Amém? Ore pelas pessoas. Leve vida. Amém? Comece com você. Você não vai levar nada para as pessoas sem antes você ter para você. Amém? Comece com você. Comece com a sua casa, tá? Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa, gente. Tremendo. Pois é, ó, compartilha aí, entendeu? Com outros, fale do canal, se inscreva, amém? Deixe o seu like. Isso é muito importante. Deus abençoe sua vida hoje e para todos sempre. Amém.